Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a Palavra de Deus, examinando as Escrituras a respeito de um tema bem interessante que precisa ser abordado e que é um ponto de diversas discussões, entre teólogos, entre estudiosos da Palavra de Deus. Vamos orar então primeiramente, agradecer ao nosso Deus eterno pela sua infinita graça. Pai querido, soberano, nosso Deus, nós viemos diante de Ti agradecer, porque o Senhor é o autor e consumador de toda a vida. Nós te agradecemos, Pai querido, que Tu nos enviaste o nosso Messias Jesus Cristo, nosso Senhor, pois Tu deste-nos a salvação através do Teu Filho, Pai. Nós te agradecemos e te damos toda a honra e toda a glória. Ensina-nos e exorta, Pai, na Tua palavra. Amém. O tema de hoje, ele é dogmas humanos versus escrituras sagradas. Este tema vai abrir muitos olhos das pessoas, vai abrir os olhos de muitas pessoas. Então vamos começar aqui com uma definição, tá? O que são dogmas, tá? Vamos ver aqui. Dogma, segundo dicionários. Ele é um princípio ou crença considerada verdadeira de forma absoluta, sem possibilidade de questionamento. No contexto religioso, um ensinamento definido por uma autoridade religiosa como obrigatório para os fiéis. Em termos simples, o dogma ele é uma crença imposta como uma verdade final, mesmo que não esteja claramente fundamentada nas Escrituras. Tá? Vamos ver alguns exemplos do que seria dogmas. Dentro do cristianismo, doutrinas definidas por concílios, exemplo, natureza de Deus, estrutura da igreja, entre outros, doutrina da Trindade e diversas outras. Costumes denominacionais, por exemplo, roupas, modo de a pessoa se vestir, liturgias, como deve ser praticado o culto, regras específicas, Então, vemos aqui que existem doutrinas que foram definidas nos concílios, muitos anos atrás, a partir do século IV, concílio ecumênico ali de Nicéia, Constantinopla, e é onde está baseado toda a fé cristã. Os dogmas começaram a ser definidos ali por votação. Tá? Então, todos os dogmas que existem hoje dentro do cristianismo foram definidos pelos concílios. Claro que a gente sabe que eles já eram debatidos entre diversos teólogos, tá? Mas nunca houve consenso, viu? Tanto que teve que ser definido por votação, só para você ter uma ideia. Então, hoje, as pessoas colocam dogmas como pontos indiscutíveis, porém, eles não dizem que foram definidos por votação, Aí a gente fica preso nessas coisas. E os costumes, Interessante que vou falar só um pouco sobre os costumes de igrejas, denominações, Ao longo do tempo, aí, depois do protestantismo de Martim Lutero, ele fez a reforma, se separando ali da Igreja Católica, também surgiram diversas denominações. E cada uma com suas crenças, Hoje existe, surgiram a partir dali os protestantes, os calvinistas, anglicanos, entre outros, diversas outras denominações, e até que havia um debate entre os protestantes, principalmente entre os calvinistas e os arminianos. Até hoje existe esse sistema de crenças, que existem princípios dentro de cada
de cada denominação, tá? Outro dia a gente pode, num outro tema, abordar isso, né, numa outra oportunidade. E dentro do judaísmo não é diferente, né? Nós sabemos que existem também muitos dogmas ou crenças também, ou interpretações. Vamos ver aqui. As tradições rabínicas, que foram elevadas ao nível de mandamentos. São exemplos, tá? Que estou citando. Regras da chamada Torá oral. Né? Para a maioria dos cristãos não conhecem o que é a chamada Torá oral. O que é a Torá oral? Ela é um conjunto de leis, de interpretações dos rabinos. Ela é um sistema de crença muito antigo, né? Ela já existia na época de Jesus com os fariseus, os saduceus, essênios e os outros grupos judaicos que existiam. Porque igual no cristianismo, no judaísmo também existiam diversas facções religiosas. Então essas regras existiam e foram colocadas ali por esses judeus, tá? Cabe mencionar que elas não eram colocadas diretamente na Torá escrita, que foi dada por Deus, mas vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. O princípio bíblico de não acrescentar nem retirar. A própria Escritura estabelece um limite claro. Lá em Deuteronômio 4, verso 2, vai dizer que nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Também em Deuteronômio 12, 32 vai dizer, tudo que eu te ordeno observarás para fazer. Nada lhe acrescentará nem diminuirás. Provérbios 30, versos 5 e 6 vai dizer que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então aqui, Deus está dando algumas ordens para que não seja dado, nem acrescentado, nem retirado nada da sua palavra. Então a Bíblia vai dizer que ela vai condenar tanto acrescentar mandamento humano quanto retirar mandamentos divinos, tá? Aí está o perigo de você colocar dogmas no mesmo nível de mandamentos das Sagradas Escrituras. Tem que haver esse cuidado. Então, qual é a origem dos dogmas no judaísmo antigo? Vamos falar um pouco sobre isso também. Durante o período do Segundo Templo, né, que é a época de Jesus, ali, um pouco antes também, surgiram grupos como os fariseus, que desenvolveram a chamada Torá oral, chamada também de tradição dos anciãos. Essa tradição, então, ela interpretava a lei escrita, criava cercas, barreiras para evitar a quebra da lei. Com o tempo ganhou autoridade igual ou maior que a própria escritura. Tá? Então nós vemos aqui que a tradição dos anciãos chamada Torá oral, ela com o tempo desenvolvida pelos rabinos, na época de Jesus, ela já estava em pleno vigor. E foi um embate muito grande entre o Senhor, nosso Senhor Jesus, Yeshua, com estes líderes. Por quê? Porque ele expôs a verdade, né? Expôs que eles estavam anulando os mandamentos da Torá, ordenados diretamente por Deus, colocando as suas leis, suas cercas, no mesmo nível e no mesmo peso da lei dada diretamente por Deus. Então Jesus foi fortemente contra isso, tá? Um exemplo bíblico aqui, então,
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, 8 ao 9, vai dizer que porque deixando o mandamento de Deus, retentes as tradições dos homens, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então, Jesus estava falando aqui claramente que isso era errado, fazer essas coisas, tá? Também aqui vai dizer sobre a Torá escrita versus Torá oral. O que é uma coisa, o que é cada coisa? Precisa ser bem definida. A maioria dos cristãos não conhece o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos à Torá escrita, tá? A Torá escrita, ela é divina. Isso quer dizer que ela foi ordenada diretamente por Deus, tá? Não foi ordenada por rabinos nem leis humanas, tá? Ela foi dada então por Deus diretamente a Moisés. Ela está contida nos primeiros 5 livros, Gênesis até Deuteronômio. Ou seja, ele detém, estes livros são a autoridade absoluta da palavra de Deus. O que é a Torá oral então? A Torá oral, ela é humana, ou seja, são mandamentos humanos, tradições. Desenvolvida posteriormente, né? Ela está registrada no Talmud, o conhecido Talmud, tá? Que foi desenvolvido, escrito ali a partir do século II pelos rabinos. Ela não era escrita antes desse período, porque ela era uma Torá oral, por isso que se chama Torá oral, transmitida somente de boca a boca, tá? Então eles tiveram ali a ideia de escrever ela e registraram isso no chamado Talmud, para que não se perdesse essa tradição por conta das perseguições que na época estavam havendo, né, o Império Romano, todas essas questões que estavam na época, que estavam acontecendo. Então ela está baseada, esta Torá oral, em interpretações rabínicas, tá? Qual que é o problema que surge a partir disso? Quando a tradição passa a substituir ou contradizer a palavra de Deus, tá? Então este é o grande problema dos mandamentos e tradições humanas. Quando os líderes começam a colocar ela em pé de igualdade ou até mesmo anular, né? Colocar no lugar daquilo que não foi ordenado, até mandamentos que contradizem a própria Torá escrita. Então vamos a exemplos das tradições problemáticas, tá? Dentro do judaísmo, tanto o antigo quanto o judaísmo moderno. Essas regras extremamente detalhadas sobre o sábado, por exemplo, o que pode ou o que não pode fazer no sábado, aquilo que não está registrado diretamente na Torá, tá? Então este também é um conjunto de regras humanas, tá? Lavagens cerimoniais obrigatórias, que seriam a lavagem das mãos, né? Ou até banhos rituais, entre outras coisas. Proibições que vão além da lei escrita. Sobre essa questão do sábado, nós sabemos que dentro da Torá escrita não existem essas regras. Deus ordenou que a pessoa observasse o sábado. Porém, essas regras foram acrescentadas pelo um excesso de zelo pelos fariseus e pelos judeus na época. Então, eles não poderiam andar uma quantidade de quilômetros específica. Além disso, eles não poderiam passar disso. Eles não poderiam fazer trabalhos diversos que, inclusive, não existiam na Torá escrita, não estavam escritos diretamente. Então, este é um problema que surgiu, né? Eles estavam impondo cargas aos judeus cargas excessivas que atrapalhavam. Eles não conseguiam cumprir o mandamento de Deus em sua essência, que era com o coração, por conta desses excessos. Então as pessoas eram julgadas quando elas andavam ou praticavam um ato. Os fariseus logo repreendiam as pessoas. E sobre a lavagem das mãos, vamos ver aqui em Marcos 7, 3 a 5, está registrado. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar,
como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Então aqui os judeus estavam criticando os discípulos de Jesus porque eles não estavam seguindo a tradição. E Jesus foi bem forte com eles, né? Foi bem forte e respondeu aí à altura, né? O problema é que esses rituais de lavagem das mãos, eles não estão escritos na Torá, tá? É uma tradição. Então Jesus vai fazer crítica e vai pedir ali equilíbrio, tá? Jesus ele não rejeitou toda a tradição, mas ele confrontou diretamente as tradições que substituíam a palavra, criavam um peso desnecessário e produziam hipocrisia, né? Lá em Mateus 15, 6 a 9, vai dizer sobre isso, né? Jesus vai dizer: assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, tá? Então isso aqui é muito grave, tá? Muito grave. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E diziam-lhes: bens invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. E ele vai dar um exemplo aqui, Jesus. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, a quem maldisser, ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizer: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então eles estavam ali deixando de observar a honra ao pai e à mãe por conta de oferta, né? Por conta de uma oferta. Estavam qual que era o mais importante, honrar o pai e a mãe, ou ali o sacrifício do corbã, a oferta de corbã? Ele está deixando claro que é mais importante você honrar o pai e a mãe. Então eles estavam anulando e criando aí mandamentos extras, ofertas extras, né? Então eles estavam transgredindo a lei de Deus, achando que estavam cumprindo, né? De fato. Porém, agora é o seguinte: nem todas as tradições são erradas, tá? Isso tem que ficar bem claro. Nós não estamos aqui eu não estou aqui para dizer que não existe tradição boa. Existem, mas tem que ter cuidado. Existem alguns exemplos bons na Bíblia. Vamos ver aqui. Nem toda tradição é ruim. Vamos ver um exemplo. Ir às sinagogas, frequentar as sinagogas ou igrejas na época de Jesus não era uma ordenança, mas era usada por Jesus. Jesus frequentava as sinagogas e os discípulos também. Leitura pública das Escrituras, né? As Escrituras eram lidas publicamente e Jesus também fazia isso. Os seus discípulos faziam, fizeram até muito tempo depois. Lucas 4,16 vai dizer: entrou no dia de sábado na sinagoga segundo o seu costume. Olha só, o costume aí de Jesus, tá? Ou seja, Jesus participava de práticas culturais que não contrariavam a lei. Então, frequentar sinagogas e igrejas não contraria a lei de Deus. Muito pelo contrário, ela é um costume bom. Como que você vai dizer que num culto a Deus é ruim, né? De forma alguma. Deve ser feito, tá? Só não pode colocar acima da lei de Deus, aí tá errado, viu? Então vamos ver aqui também que Jesus ele participou também de uma festividade, tá? Festividade no caso cultural. Por exemplo, ali vai estar em João 10,
Versículo 22 vai dizer assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Então Jesus estava ali fazendo o quê, né? Estava participando daquela festividade. Ele estava ali no templo, onde as pessoas se reuniam para festejar a festa da dedicação, que não é uma ordenança direta da Torá, mas é uma tradição. E é uma boa tradição. Jesus participou dela. Só para você ter uma ideia, né? Ela é a festa de Hanukkah, chamada festa de Hanukkah dos judeus, né? Ela é comemorada ali próximo ao período de Natal, né? Final de dezembro ali. Próximo do dia 25 de dezembro também. Então os judeus têm essa prática e Jesus também fazia isso, tá? Então esse foi alguns exemplos de tradições boas, tá? Uma tradição boa que agora eu lembrei também. Os rituais que Jesus fez no Seder de Páscoa, eles não estão ordenados diretamente lá na Torá, com o uso do pão e do vinho, né? Então Jesus ele fez exatamente o ritual que os judeus faziam. Ele seguiu o mesmo ritual. Usou ali os pães sem fermentos, né, que é uma obrigação, mas ali o ritual de como se seguia o Seder do começo ao fim, Jesus praticou. Então, para você ver que também era uma tradição, ou seja, era uma parte de liturgia. Jesus também seguia uma liturgia que era boa. Tá? Vamos dizer aqui. As festas bíblicas também são mandamentos divinos, tá? Elas não são tradições humanas, mas são sim festas ordenadas por Deus. Então, lá em Levítico 23, tá? Vai dizer aí todas as festas que os judeus precisavam celebrar para lembrar, e são ordenanças diretas. Não são tradições humanas, são mandamentos diretos. Então hoje é muito mal interpretado por muitas pessoas dizendo que são tradições, festas judaicas. Mas vemos aqui que na verdade são festas bíblicas, irmão. Festa bíblica, tá? Não tem nada de criação, não, invenção de pessoas. Conflito sobre o sábado, então. Então, Jesus confrontou, tá? Interpretações erradas. Lá em Marcos, capítulo 2, verso 27, vai dizer assim: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E qual que é o problema que estava acontecendo ali naquele contexto? Eles estavam transformando o sábado em um peso. Como a gente falou antes, colocando cargas que não estão escritas na Torá. Criaram regras não dadas por Deus, né? Quantidade de quilômetros que podia andar, enfim, todas essas regrinhas. Hoje o problema é bem pior, eu acho, inclusive, do que na época. Hoje os judeus ultra-ortodoxos, que são aqueles mais rígidos mesmo, com essa legislação aí humana, eles nem pegar elevador no sábado eles pegam, né? Nem usam aparelhos elétricos, não andam de carro, enfim. Tem muita coisa aí que eles fazem, seguem aí de leis humanas. Tá? Então hoje ainda existe isso, viu? Então os apóstolos... tá. Uma coisa que tem que ficar clara, tá? O sábado não é errado. O sábado foi ordenado por Deus, tá? Então quem honra o sábado e guarda o sábado está fazendo corretamente. Tá? O duro é você falar que foi anulado. Aí você está cometendo um grande equívoco. Tá? Não existe anulação. Não coloque isso na sua cabeça. Outra coisa. Os apóstolos e a questão das tradições, então. Lá em Colossenses nós vamos ver ali no capítulo 2, verso 8, vai dizer assim: Tendes cuidado que ninguém vos faça presa por meio das suas filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Olha o que Paulo estava dizendo aqui, hein? A igreja de Colosso.
ele vai dizer aqui para que as pessoas tomassem cuidado com os preceitos de homens. Olha aí, Paulo também ensinou aquilo que Jesus estava ensinando. Lá em Atos 15 também tem algumas questões que vai dizer ali onde Paulo vai até Jerusalém para debater com o apóstolo Tiago, que era o líder da seita dos nazarenos, ou ainda a seita do caminho, que foram os primeiros judeus cristãos, tá? Que aceitaram o nosso Senhor, que foram ali recebendo o Espírito Santo ali na ocasião da festa de Pentecostes, aqueles 120 pessoas, né? E aí elas espalharam mais pessoas, e aí eles eram conhecidos como a seita do caminho, ou nazarenos, crentes em Jesus. Cabe ressaltar que estes praticavam os costumes da lei, dos mandamentos, na verdade, tá? Os costumes. Alguns costumes eles não praticavam, isso é bem claro, porque Jesus foi contrário, né? Às vezes continuava observando a Torá, tá? A Torá escrita à risca. Então, ali em Atos 15 vai ter alguns debates sobre o que os gentios deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer. Depois de muito debate, o apóstolo Tiago vai dizer que eles deveriam praticar um mínimo, né, ali, e que com o crescimento, com o tempo, eles passariam a aprender mais e observar a lei de Deus, tá? Então isso vai mostrar também que os apóstolos eles tiveram cuidado de não jogar diversas cargas pesadas sobre os gentios, porque os gentios eles acabaram saindo do paganismo, acabaram largando seus ídolos e tinha que ter um certo equilíbrio, né? Colocar uma carga que eles não conseguiriam, né? Porque os judeus mesmo não conseguiam praticar muitas coisas, então eles tiveram esse cuidado para que não estragasse, né, o caminho deles, o crescimento do povo gentil. Então aí, vamos chegando aqui ao final, pessoal. Os dogmas no cristianismo ao longo da história. Então nós vemos que após os apóstolos surgiram definições teológicas formais, tá? Os concílios da igreja, como já foi falado, né? Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, foram definidos ali a natureza de Cristo, doutrina sobre Deus, estrutura eclesiásticas, etc. Então, exemplos debatidos de dogmas cristãos. Importante aqui é uma análise crítica e não um consenso universal, tá? Vamos dizer aqui que a doutrina da Trindade ela foi desenvolvida teologicamente ao longo dos séculos, tá? Ela não foi definida assim diretamente pela Escritura, mas foi desenvolvida ao longo do tempo. A mudança do sábado para o domingo que ocorreu, alteração da data da Páscoa, incorporação de festividades com influências culturais externas pagãs. Então esses são dogmas também que existem dentro do cristianismo, tá? São dogmas bem fortes e se você for falar contra eles, você pode acabar tendo um problema muito sério. Com certeza você vai ter um problema muito sério. Porque as pessoas estão bem presas a essas dogmas, aprenderam a vida inteira que eles são colocados como indiscutíveis. E muitas pessoas às vezes sabem até da verdade, mas não têm coragem de ir contra, né? Porque de fato é um tema muito... Ninguém quer abordar essas questões, tá? Mas temos que saber ter coragem de falar, olha, a Escritura está acima dessas coisas. A Escritura está acima dos dogmas. A Escritura está acima de qualquer ordem de concílio. A Escritura é a regra de fé. Tudo que passa disso é de procedência duvidosa. Tome cuidado, então, você que assina embaixo tudo que a igreja e os pais da igreja colocaram. Tome cuidado. Tenha curiosidade de pesquisar sobre isso. Não fique preso em dogmas, tá? Mas somente a Escritura. Tá bom? Mudanças históricas relevantes. Então foi a mudança da data da Páscoa, a questão do sábado, né? Como já falei anteriormente num vídeo anterior, aí, a igreja primitiva até o quarto século elas observavam o sábado, uma boa parte. Até o século IV, né?
E aí, por decisões políticas de Constantino, favoreceram ali a questão do dia do sol, que já era um dia venerado, né? Do Sol Invictus, que era um deus pagão. E aí, então, misturou tudo, meu irmão. Virou tudo uma mistura. E hoje, aí tem uns que dizem, não, a gente não descansa mais no sábado, a gente descansa em Cristo. Tudo bem. Agora, descansar em Cristo invalida o mandamento. Como eu já falei antes, pode invalidar? É certo invalidar o mandamento por um costume? Não é certo. Jesus combateu isso. Tá? Ali tradições nos dias atuais. Vamos ver aqui. Inclusive muitas tradições protestantes e evangélicas. Tá? Fora do catolicismo também há diversos problemas. Tá? Não pense que dentro de denominações existem coisas perfeitas. Nossa, aqui é perfeitinho, tudo certinho. Não existe isso na prática. Então, mesmo fora do catolicismo, há tradições humanas, regras de vestimentas, costumes litúrgicos, doutrinas denominacionais não explícitas na Bíblia, tá? Cultura confundida com santidade, ou seja, modos de vestir, etc, etc. Raspar a barba, não raspar a barba, cortar o cabelo, não cortar o cabelo. Regras colocadas como pé de igualdade da Escritura. Isso é um absurdo total, tá? Liturgia desordenada, é um absurdo isso. Tem coisa errada demais, irmão. A gente tem que prezar pela verdade, irmão. Por mais que, às vezes a verdade vai incomodar, não sei o que lá. Tá errado. Quando o dogma se torna um problema, então? Quando eles substituem a palavra de Deus, tá? Quando adicionam exigências não bíblicas, removem mandamentos claros, criam peso espiritual desnecessário, produzem orgulho religioso. Esses são os dogmas humanos, tá? É o que eles podem provocar e que muitas vezes provocam mesmo. Então, para fim, chegamos o princípio central, então, é qual? Obediência à palavra. Estritamente à palavra. Dogmas são secundários. Tanto que hoje, dentro do cristianismo, as denominações não costumam, inclusive, chamar os outros de irmãos, né? Porque a doutrina é diferente, a doutrina é humana. Isso está certo mesmo? A ponto de eu chegar aqui e falar, não, esse cara não é meu irmão porque eu não creio igual ele. Ele diz assim e nós dizemos assado. Peraí, Jesus ensinou essas coisas? É sério isso? Acho que as pessoas estão precisando ajuda do Espírito Santo urgentemente. Urgentemente. Eclesiastes 12:13 vai dizer assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Os seus mandamentos. Ouve. Porque isto é o dever de todo homem. Guardar o mandamento da igreja? Guardar a doutrina da igreja? Não. Guarda os mandamentos de Deus, do Eterno. Conclusão então, pessoal, vamos finalizar. A fé bíblica verdadeira vai exigir retorno às Escrituras, discernimento entre o que é tradição e o que é mandamento, equilíbrio, nem rejeitar tudo, nem aceitar tudo. É necessário equilíbrio, discernimento e ajuda do Espírito Santo de Deus. Pergunta-chave então: isso vem de Deus ou dos homens? Faça essa pergunta a você mesmo hoje. Medite sobre isso. Aplicação final, vamos lá. Examine tudo pela Escritura. Não aceite algo só porque é tradição. Não rejeite algo só porque é antigo. Busque fidelidade à palavra escrita. Então nós finalizamos, tá, pessoal? Finalizamos aqui este estudo. Medite sobre este ensino. Ore a Deus. Peça direção a Deus, fale com Ele e diga: Senhor, eu estou errado, Senhor. Eu estou seguindo tradições de homens. Estou sendo hipócrita. Estou mentindo para os crentes. Estou omitindo
Estou falando realmente a verdade? Estou sendo a favor da minha religião? Apenas? Com seus dogmas? Com as suas leis, as suas leis, tradições humanas? Pois não se engane, dentro do cristianismo há muitas tradições humanas. Não se engane. Não é só dentro do judaísmo. Então precisa ter discernimento para que nós não coloquemos a nossa religião humana acima da palavra de Deus. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe e te guarde, que você possa analisar, não fique nas minhas palavras, analise, estude a história da tua igreja, dos judeus, dos cristãos, estude, não fique parado, não fique refém de ensinos alheios, mas você mesmo pode estudar a palavra de Deus buscando e tendo oração, discernimento de Deus, tá? Que Deus te abençoe, fique com esta palavra e até uma próxima. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo.